foi justamente Adriane Galisteu. Muito brevemente no documentário, por quê? Na época, né, lá no finalzinho ali da vida do Ayrton, quem tava com a... Quem namorava ele era Adriane Galisteu. Eles ficaram até que não muito tempo juntos, né? Mas um pouco mais de tempo, se eu não me engano, do que a Xuxa. Porém, quando houve a notícia, quando chegou a notícia da morte do Ayrton, e até no velório, posterior a isso enterro, muita gente lembra da imagem da Xuxa como viúva, né? Porque ela que tava na beira do caixão, surgiu até... Eu vi um comentário ontem, acho que foi no Instagram. Na realidade, né, ninguém foi viúva ali porque o Ayrton não casou com ninguém, Exatamente. né? Mas, Exatamente. como a última namorada, né, a imagem, né, que ficou, né, que foi mandada para o mundo inteiro, foi como se a Xuxa fosse a última namorada e a Galisteu fosse uma pessoa Exatamente. desconhecida. Infelizmente, revendo, né, as imagens, né, do velório, a Xuxa está com a família ali perto do caixão e a Galisteu tá no... Lá atrás, né? Tem umas grades, assim, ela tá atrás, ela tá, tipo, junto com o público. Assim, é uma imagem realmente muito... que suja a imagem, né, da família do Ayrton, Sim. né, dessa relação deles com a Galisteu. E muita gente não deve saber, né? Mas a Galisteu, ela fez uma revelação, ela lançou um livro falando um pouco mais sobre os dias, né? O livro chama Caminho das Borboletas, Meus 405 Dias ao Lado de Ayrton Senna. E o Gabriel Perlini do IG trouxe aqui uma matéria muito curiosa, né? Com 5 curiosidades, 5 revelações, na verdade, que a Galisteu fez a respeito do Ayrton Senna. Na época, né, eles estavam juntos há cerca de 13 meses, o relacionamento chegou ao fim justamente pela morte do Ayrton, e aí a Galisteu resolveu lançar um livro, né, uma produção contando um pouco mais sobre esses momentos que ela viveu do lado dele. A sinopse já é curiosa, diz o seguinte: esse livro é resultado de 30 horas de depoimentos gravados em Sintra, Portugal, e de um mergulho num baú repleto de cartas, bilhetes, papéis, rascunhos, agendas profusamente anotadas. Sim, a Adriane Galisteu ainda conserva aquela doce mania de transformar suas agendas em diário teen engordados com recortes de fotografias e recheios de divagações. E aí, uma das curiosidades, ó, diz o seguinte, a respeito da Xuxa, né, que foi ex-namorada do Ayrton, tentou reatar o relacionamento enquanto ele já estava namorando com a Galisteu, segundo diz essa nota, né? E aí, ela menciona a respeito disso, abre aspas. Naquelas noites aconchegantes de Angra, em que o mar vinha praticamente beijar os nossos pés e os murmúrios dos bichos se calavam, ele me falou da Xuxa, dos chans que ela chegou a provocar nele 3 anos atrás. Da sensação de que o mesmo teria acontecido com ela e o desfecho muito rápido e muito frustrante. Nunca mais se viram, daí a surpresa, quando ela passou de mãos dadas com a Viviane diante do tumulto de Senna, mas Beco, como Senna era chamado carinhosamente, me falou dela com carinho, e é por isso que me atrevo a reproduzir aqui, sem a riqueza de detalhes que eu conheci, uma história de amor que não me pertence. Ou seja, ele fala, né, ela fala a respeito dessa relação, menciona ali que o Chico Anísio, ele... Ai, já tô, Opa, tá desculpa. confundindo as pautas. O diretor tá falando aqui no meu ponto. Que o Ayrton Senna teve esse relacionamento com a Xuxa, ela menciona a respeito disso, que ele havia falado sobre isso com ela, e explica, né, sobre um momento ali onde o Ayrton acabou encontrando a Xuxa. E continua, tá? E de uma maneira, só um comentário, de uma maneira muito singela, né, de uma maneira muito respeitosa, Sim. muito cuidadosa ali, né, com a Xuxa. A gente vê que no fim das contas, Adriane e Xuxa até aquele momento não havia, né, nenhuma questão. É verdade. Ó, em outro momento, então, a Xuxa é citada mais uma vez no dia do velório, né? Quando a Galisteu fala sobre o dia do velório, tá?
Abre aspas. Ao me aproximar do meu lugar, vi ao lado a Xuxa. O cerimonial achou por bem botar uma ao lado da outra. Ela estava muito bonita, bonita como ela sempre é. Desde menina eu a admirava. Cheguei a me apresentar no programa dela com o Meia Soquete, anos atrás, que era um grupo musical que a Galisteu fez parte. Era como se fosse uma figura familiar para mim. No meu topor, não senti 1 milímetro de estranheza ao reencontrar ali uma ex-namorada do Ayrton Senna. Estranhei, isso sim, quando a minha chegada provocou nela o imediato efeito gangorra. Fui eu sentar, ela se levantou, buscou lugar do outro lado, disse a Galisteu. E ela fala também um pouco dos sentimentos, né, no momento, como ela se sentiu, né, se diz rejeitada ali pela família. Abre aspas, reconheço, talvez eu nem me desse conta de nada, absolutamente nada. Se a imprensa não tivesse, nos dias seguintes, insistido na falsa questão de competição, naquela história de ela chegar de helicóptero ou de ônibus, ou a versão maluca de que um segurança me impediu de entrar no carro da família na hora de ir embora. E de ela ter se hospedado com a Viviane, irmã do Ayrton, enquanto a família me ignorava. Sabe o que eu penso? Eu não estava ali para disputar o papel de viúva, eu estava ali porque a única coisa que realmente me interessava eu perdera, né? Ela tinha perdido. E aí ela continua, né? Ela fala que, pra quem não recorda, na época a relação era boa entre as duas. Começou boa, na verdade, mas depois a situação foi meio que azedando, né? Na época em que a Galisteu começou a namorar o Senna, muita gente foi contra, acreditava que ela tava querendo dinheiro, fama, né? Que ela... Se promover, né, em cima dele. Sendo que, né, a Xuxa tinha a carreira dela aqui, né, na televisão, já muito consolidada. E a Adriane também tinha uma carreira muito consolidada de modelo, né, na Europa, nos Estados Unidos. Acontece, né, que como modelo, né, ela não era tão conhecida do grande público. E eles se conheceram com a Galisteu em serviço. A Galisteu estava trabalhando quando ela conheceu o Senna, né? É verdade, é verdade. Então isso a gente desenterra um pouco dessa história, né? Trazendo os relatos da Adriane Galisteu nesse livro. E a gente tem também uma matéria muito curiosa que foi feita pelo Splash Wall a respeito de algumas aspas, né? Alguns dizeres, na verdade, do Ayrton sobre a Xuxa e a Galisteu, né? A gente falou que houve, né, aquele comentário da Xuxa a respeito do término dela com o Senna, que a Marlene pediu, né? A Marlene Matos pediu para que esse relacionamento acabasse, mas em uma entrevista à revista Playboy em 1990, o Ayrton falou, né, sobre a Xuxa, disse ali que queria ter filhos com ela, abre aspas. Acho que fui um dos únicos que conseguiram entrar no mundo dela. Conheci coisas muito, muito particulares do interior da Xuxa. E posso dizer que uma única vez em toda a minha vida senti lá dentro o desejo de ter uma família. Uma única vez em toda a minha vida sonhei em ter uma criança. Foi com ela, com a Xuxa, disse o Ayrton Senna. Ele falou como eles se conheceram, né? Ó, abre aspas. Nós fomos nos conhecendo, de repente estávamos juntos. É uma pessoa especial, adorável, comentou ele em entrevista ao Jô Soares 11:30, também na década de 90. E aí ele cita, né, sobre o relacionamento, isso anos depois, 3 anos depois, em 93, o relacionamento dele com a Adriane Galisteu, abre aspas. Sou muito feliz tendo uma vida como nós, né, pilotos, no caso, brasileiros, girando o mundo com a Fórmula 1. Merecemos, só perdi aqui, diretor. Merecemos, às vezes, ter um pouco de calma e dividir a nossa vida como uma mulher especial. A produção arrumou aqui pra mim. Exatamente. E aí ele continua, né? Quando ele foi questionado se ele estava namorando, e ele diz, estou muito bem, meu coração está bem. Ele foi perguntado, né, se estava namorando a Galisteu. E aí, segundo o jornalista Lemir Martins, né, autor do livro Uma Estrela Chamada Senna, a Galisteu foi o grande amor do Ayrton Senna, né? Ele citou isso em um documentário da BBC, né? Foi citado também pelo jornal O Globo. E aí, a apresentadora, então, ela poderia ter sido mãe dos filhos de Senna se não fosse
o acidente que acabou vitimando ele, né? Então a gente poderia ter aí, quem sabe, a Galisteu como mãe dos filhos do Ayrton Senna, mas isso acabou não acontecendo, que gerou muita polêmica, né, Gui, na época. O término dele com a Xuxa, a intromissão da Marlene Matos, a chegada da Galisteu, as pessoas colocando a Galisteu como uma alpinista social, né, que estava querendo se promover de certa forma, sem nem parar para pensar que ela já tinha uma carreira muito, como você falou, consolidada naquela época. A gente está falando dos anos 90, gente. Nem dá pra falar começo da internet, né? A internet nem engatinhava, era um embrião ali. Então, famoso era quem tava na TV, quem tava nos jornais, modelos em geral, internacionais também. E tem a notícia também que na época, quando o acidente aconteceu, a Galisteu não teria dinheiro nem pra voltar pro Brasil, né? Parece que um dos amigos ali do casal dela e do Ayrton que pagou esse retorno dela pra cá. Então, pra gente ver, né, que assim, poxa, se fosse pra ser um interesse financeiro, eles já estavam há um bom tempo juntos, né? Ela pelo menos dinheiro pra voltar, ela teria. Ela já teria dinheiro pra voltar, já teria feito o pé de meia dela. Exatamente. Então, assim, a gente percebe, né, que foi realmente um grande amor, acabou por conta do acidente. De certa forma não é viúva, né? Afinal eles não eram casados, mas fica aquela dor também, né? Poxa, perdeu. Imagina, você perde ali a pessoa que você ama, que você namora, que você tá junto, convive, conversa grande parte do dia. É muito triste mesmo. Então é um luto como se fosse, né? Um casamento. O casamento é só no papel. E eles estavam juntos em outro país, onde não necessariamente conheciam tanta gente quanto no Brasil. Então, se você viaja agora com uma pessoa que você está namorando, é comum você ficar muito mais próximo dessa pessoa, né? Ou você fica mais isolado, ou você fica com essa pessoa. Imagina você perde do mais absoluto nada em um outro país, uma pessoa pública, e vem a imprensa e você não tem dinheiro para voltar para casa. Então é assustador mesmo. E aí chegar nesse ponto onde ela foi excluída ali, né, no próprio velório, acharam que seria bonito colocar uma do lado da outra. É triste isso, né, Gui? E eu queria dar um arremate aqui final, porque no episódio da semana passada, né, da série documental da Xuxa, a Viviane Senna e a própria Xuxa falam que o relacionamento, né, da Xuxa e do Senna não deslanchou, né, não arrancou por causa da Marlene Matos, né, que sempre se colocava ali no meio, falava ou eu ou o Senna, né, ou eu, né, o seu trabalho, ou, né, a sua vida amorosa, você casar, ter filhos, etc. E aí ela decidiu a vida amorosa. E aí fica aquela questão, né, que todo mundo que se perguntou, né, nas redes sociais, né, a gente viu alguns veículos também repercutindo, até na vida amorosa, afetiva, né, a Xuxa entregava, assim, né, de mão beijada para Marlene. Aí a gente vai ter essa resposta e entender essa relação mesmo amanhã, né, porque até num depoimento que a gente trouxe aqui da Galisteu, falando, né, sobre essa coisa, né, da Xuxa ir atrás do Ayrton, com ela, com a Ayrton e a Galisteu, né, em relacionamento, é uma coisa problemática, é uma coisa assim que não é um exemplo a ser dado. Então amanhã, né, finalmente a gente vai ter com clareza, pelo menos um pouco mais de clareza, porque, né, a gente sabe que não tem como apresentar tudo, né, do documentário. A gente vai ter a gente vai conseguir entender como que foi esse relacionamento, por que esse relacionamento acabou e como que era essa coisa, né, profissional, mas que acabava respingando no pessoal, né, da Xuxa e da Marlene. Aí a gente vai ter, com certeza, mais um pingo aí, né, nesse oceano de informações, é verdade, né, de Xuxa, Marlene, Adriane. É verdade. E a Adriane Galisteu acabou meio que caindo de gaiato justamente pela breve citação, né? As imagens recuperadas mostravam isso muito bem. Que ela foi deixada de lado. Eu não duvido da saudade que a Xuxa tenha sentido, da preocupação com a família,
sei lá, daquela sensação de perder alguém, por mais que você não tivesse mais tão próximo, mas eu acho que não comparado com a Galisteu, que a Galisteu estava em um relacionamento com ele. Então foi uma coisa que marcou a época e tá dando assunto até agora, né? Voltou agora à tona esse assunto e a gente resolveu trazer esses trechos do livro da Galisteu justamente para que não haja nenhuma dúvida, tá? Bom, nós não temos mais tempo. Eu tinha anunciado no começo do programa uma matéria a respeito do Chico Anísio, né? Inclusive o diretor me falou bem ali na hora, acabei confundindo. Olha, a fortuna do Chico Anísio tá dando o que falar, viu? Parece